Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nesta hora gloriosa, quero saudar todos os ouvintes, aleluia, que me escutam, meus vizinhos, aleluia, meus amigos e companheiros. Glória a Deus. Saúdo glória. Também a todos os ouvintes Glória a Deus. que irão ouvir e assistir esse vídeo gravado diretamente aqui de Vitória do Espírito Santo, Brasil. Meus amados irmãos da África, recebam também a minha saudação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês na peleja que vocês têm aí a favor do Evangelho da Paz. E tem uma palavra nesta tarde para nossa meditação. Glória a Jesus. Aleluia. Vou até sentar aqui um pouco porque, aleluia, Jesus muitas vezes pregava sentado. Então vamos lá. A palavra de Deus, meus irmãos, iremos meditar nessa tarde, está escrito no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, no capítulo 4, vamos ler na altura do versículo 8 até o 12, tá? Para a glória de Deus e nossa meditação. Diz assim, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 8 ao 12. Nos conta a palavra desta forma. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este estação diante de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, meus amados? Vamos meditar, meus irmãos, nessa palavra. Vamos lá, meus irmãos. Aqui é um conto de um grande acontecimento, meus irmãos. Uma peleja, uma disputa, glórias a Deus, entre o apóstolo Pedro e João, como sacerdote com os judeus, com os escribas, com os príncipes e com os anciãos da lei de Moisés. Glórias a Deus, que debatia com Pedro, buscando querer saber como foi que eles conseguiram efetuar o grande milagre, o grande sinal que foi feito na porta do templo chamado Formosa, ainda no capítulo 3. Vejam bem, meus irmãos, glórias a Deus, e Pedro, cheio do Espírito Santo, se colocou diante deles e começou a explicar para eles
começou a dizer e a falar para eles, glória a Deus, e mostrar para eles, glória a Jesus, qual foi o jeito que foi feito aquele grande sinal, como foi que aquele homem adquiriu a saúde perfeita, sendo ele paralítico de nascença. E bem, meus amados, glória a Jesus, glória a Deus. Pedro esfregou na cara deles, os judeus, glória a Deus, aleluia, incrédulos, que não criam na palavra, que não criam nos milagres, que não criam, aleluia, na santa doutrina pregada pelo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedro esfregava na cara deles o feito que eles fizeram ao Senhor, o autor da salvação. Eles mesmos entregaram o Senhor na mão dos ímpios para ser morto, crucificado. Glória a Deus. E Pedro dizia, em nome deste Cristo Jesus, esse Cristo que vocês crucificaram, em nome deste e ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este homem está diante de vós, sarado. Glória a Deus, aleluia. Pedro disse ainda mais, ele é a pedra que vós rejeitaste por vós, foi rejeitada por vocês, os edificadores, o qual foi posta por Deus por cabeça de esquina. Glória a Deus, aleluia. E Pedro, irmãos, terminando aqui nesse texto sagrado, nessa leitura, Pedro colocava diante deles da seguinte forma, glória a Jesus, aleluia, dizendo, meus irmãos, no verso 12, é onde eu quero me basear nessa palavra, aleluia, quero ver se coloco no coração, na mente de tantos quanto ainda não crer na salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, unicamente nosso Senhor e Salvador. É em nome, e ele dizia, meus irmãos, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Preste atenção, meus amados, meus irmãos, meu povo, meus compatriotas católicos, aleluia, glória a Deus. Eu quero expor para vocês, baseado neste versículo 12, que não há outro nome entre os homens, o qual possamos ser salvos, pois não adianta vocês querer rezar a Ave Maria, rezar a Santa Maria, não adianta vocês confiar na Penha, não adianta vocês confiar na Senhora da Graça, não adianta vocês confiar na Senhora Conceição, não adianta vocês, irmãos, aleluia, confiar na Senhora Aparecida, porque só Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens, entre nós outros, em qual possamos ser salvos, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Redentor, e Jesus Cristo não aceita, aleluia, não aceita mistura não, até que vocês podem me dizer que vocês crerem em Jesus Cristo, vocês crerem sim em Jesus Cristo, vocês também crerem em Deus, mas vocês fazem uma mistura do diabo. Jesus não se mistura, meus irmãos, Jesus não se mistura. Aonde Jesus chega, ele preenche o vazio. Aonde Jesus chega, meus irmãos, não há lugar para idolatria,
não há lugar para a feitiçaria, não há lugar para o pecado, não há lugar para a bebedice, não há lugar para o adultério, não há lugar para a fornicação, não há lugar, meus irmãos, não há lugar não, porque Jesus, quando chega no coração, na mente do coração, Ele preenche de uma tal maneira, Ele preenche de uma tal forma, que não sobra, irmão, espaço mais para nada. O homem e a mulher que aceita Jesus Cristo como Salvador, ele se sente uma pessoa completa, uma pessoa abençoada, uma pessoa realizada, uma pessoa salva, meus irmãos. Aleluia, Senhor, aleluia, meu Deus. Este é o sentimento que devemos ter em nosso coração, depois que aceitamos a Jesus Cristo, nosso Salvador. Devemos pôr isso em prática, meus irmãos. Ele é o único autor da vida. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus continue falando nos corações. Que vocês não se esqueçam, meus irmãos, que antes da sua ascensão, antes da sua crucificação, no capítulo 14, Ele explicou para os seus discípulos que Ele iria para o Pai, mas voltaria e nos levaria para Ele mesmo, para que onde Ele estiver, deixássemos nós também. Aleluia, glória a Deus. E um dos seus discípulos falou: glória a Jesus, não sabemos para onde vais, mostra-nos o caminho. Ele respondeu no versículo 6, irmãos: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Oh, meus amados, meus irmãos, dê ouvido à palavra de Deus, aleluia, e aceite a Jesus Cristo como Salvador. Nesta hora, meus irmãos, abandona o vício, abandona a idolatria, abandona o pecado, abandona as obras do diabo, e se converta a Cristo Jesus, e tenha uma vida santa, uma vida abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oremos a Deus, glorioso Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, oremos, agradecemos por toda a bênção. Aleluia, pedimos que o Senhor abençoe este ouvintes, abençoe este lar, abençoe essa casa, meu Deus, abençoe essa família, Senhor, queima toda a enfermidade, ó Deus, confirma o milagre, Senhor, realiza a bênção, levanta, Senhor, os paralíticos, que possa estar ouvindo, que possa assistir esse vídeo gravado. Levanta os paralíticos, Senhor, mostra a tua glória, meu Deus, mostra a tua glória, cura os enfermos, Senhor, liberta os oprimidos, ó Pai, liberta, transforma os corações, queima, Jesus, toda obra de Satanás, toda doença, toda enfermidade, eu repreendo, eu expulso, sai, Satanás, saia! Demônio da depressão, demônio da enfermidade, demônio da doença, pelo poder que é no sangue de Cristo,